Olá, você que está nos assistindo. A partir de agora, nós vamos prosseguir com esta série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Cascavel. E hoje o meu convidado especial é o deputado federal Evandro Roman. Gostaria, deputado, de te cumprimentar e agradecer de ter aceito o convite. Agradeço, Zagueu, agradeço toda a equipe. A oportunidade de estar aqui levando a informação como um prefeiturado, como um pré-candidato à prefeitura de Cascavel, mas que possa esclarecer para a população, enfim, embora não tenha começado ainda as eleições, mas levar aí algumas pré-propostas que você tem, alguns encaminhamentos. Então isso é a minha gratidão pela oportunidade. Deputado Roman, o que ele fez é definir, colocar o seu nome como pré-candidato a prefeito de Cascavel. Isso já estava nos seus planos? Estava, Zaqueu. Eu, na verdade, há momentos na vida que você se sente preparado para algumas situações, algumas funções. E eu falo que eu cheguei no momento da vida, estou com 47 anos, já tive uma experiência muito boa, uma experiência grande junto ao governo do estado do Paraná, que é ter sido secretário de Esporte e Turismo do estado, ter convivido com o executivo do estado, ter convivido com o legislativo, ou seja, entender como é o mecanismo de trabalho dentro do governo do estado. E depois agora, por conhecer muito bem Brasília, no 6º ano que lá estou, conhecer como funciona toda a estrutura de Brasília, conhecer Brasília na sua essência, na sua verdade realmente. E isso me deu realmente essa sensação de dizer, olha, eu posso fazer melhor e mais por Cascavel, por ter esse entendimento dessas duas situações, tanto Curitiba como também Brasília. Então isso me faz me sentir preparado para um momento como esse e de eu poder avançar e dar por Cascavel realmente um momento ao qual da minha vida que eu possa fazer um trabalho de gestão, e nesse trabalho de gestão, pensar Cascavel, eu falo que existe 3 formas de você pensar uma gestão. A eleitoreira, que é de hoje para amanhã, aquela que você faz uma pirotecnia, um barulho muito grande, para mostrar para a população, tentar ludibriar, ou seja, enganar a população. A política, que é aquela de um ciclo político de 4, podendo ser 8, e um pensamento grande, quando você assume uma gestão municipal, que é a visão do estadista. O estadista, ele prepara as suas programações para 10, 20 e 30 anos, sem fugir das necessidades sociais de momento, que é saúde, educação, segurança. Então, é neste ponto que eu me sinto muito preparado para assumir, hoje, estar como pré-candidato à Prefeitura de Cascavel, como determina a legislação, mas futuramente assumir a Prefeitura de Cascavel. Estou no assunto da educação, saúde, enfim. Quais esses pilares se considera mais importantes dentro da administração pública? Eu falo que elas são funções sociais, elas são funções estruturantes. Eu falo assim que nós temos 2 pontos. A educação, porque nos prepara para o futuro, é aquela história de você chegar para um jovem e dar a ele a esperança por intermédio da educação, e eu sou fruto disso, e que a educação pode transformar a vida dele. A saúde, nós temos 2 pontas, que é esta que nós temos, essa da cura da doença, que nós temos que estar sempre buscando, porque ela não pode esperar. Então é uma pilastra muito forte. E a outra é de você ter uma política de promoção à saúde, que é muito antes do prevenir. Tem que fazer um trabalho de prevenção. Não, você tem que promover ela. E como que você promove isso? Eu acho que a pandemia mostrou. É você fazer um trabalho para diminuir a quantidade de obesos. Você diminui a quantidade de obesos, você diminui a quantidade de diabéticos, de hipertensos, de cardiopatas. Então, quando você ter uma política de promover essa saúde, e você tem como fazer isso por intermédio de uma boa alimentação, levando para as escolas isso, mas levando maciçamente, utilizando vocês da imprensa como ferramenta para fazer essas políticas chegarem até toda a população. Então, a prática da atividade física. Então, se é uma das coisas que foi deixado para nós agora, ainda nós no meio desta pandemia, é de que nós temos que fazer um trabalho de promoção da saúde e não ficar somente lá na cura, na questão da doença. Então são pilastras para mim muito, muito fortes, assim, sociais. Você tem que pensar a Cascavel 10, 20, 30 anos, mas você não pode esquecer que para essa Cascavel de 10, 20, 30 anos, uma visão de estadista, a ação tem que ser hoje
na questão de promoção da saúde, na questão educacional, principalmente voltado para a estrutura tecnológica, e a questão de segurança pública. Porque a segurança pública, você, além da segurança, você ter a sensação de ter uma Cascavel segura. É a sensação de você ter uma Cascavel ao qual você se sinta seguro em qualquer ponto deste município. Então, são pontos que nós temos que trabalhar. Bom, falou em pandemia, a pandemia acabou revelando um dado que já era conhecido pela população, mas acabou se confirmando agora durante essa situação aí que pegou todos nós de surpresa. Como é que você pretende tratar da saúde pública no que se refere às UTIs? Né? A gente percebeu que faltou respiradores, faltou UTIs, foi um Deus nos acuda, o Brasil todo correndo atrás de contratar e fazer hospitais de campanha por falta de estrutura na saúde pública. Como é que você pretende tratar isso no que se refere às equipes para cuidar dessas UTIs? Primeiramente, foi uma estrutura mundial, né? Uma catástrofe mundial, a pandemia que assolou o mundo. Nós tivemos um tempo, nós sabíamos que ia chegar ao Brasil, quando isso começou na China, da China foi para a Europa, então era uma questão de tempo para chegar. Eu acho que não foi um pouco menosprezado essa chegada. Em determinados momentos, quando chegou, aí correu. Quer dizer, nós tínhamos, ela se chama Covid-19 porque ela surgiu lá em 2019. É um coronavírus de classe 19 que ela surgiu em 19. Então, se tivesse tido a visão de que ela poderia chegar, talvez não com tanta intensidade, nós tivemos a possibilidade de ter dezembro aqui para correr atrás, um janeiro, um fevereiro. Nós fomos ter a proximidade com ela em março, meados de março, que deu, olha, chegou. Então, quer dizer, nós perdemos, foi menosprezado pela gestão pública de um modo geral, não se referindo somente a Cascavel, e que ela pudesse chegar com tanta velocidade, mas chegou. Então, qual que é a ação? Agora, primeiro, eu acho que deu uma estruturada na questão das UTIs. Nós tivemos agora, recentemente, a possibilidade de entrega de 10 respiradores junto ao hospital universitário. Então, reestruturou. A partir de agora, o que demonstra, nós estamos aí numa decrescente desta questão. Eu acho que nós temos que manter, não há como, pode ter certeza, nós vamos virar o 31 de dezembro usando máscara na rua, que é uma ação que você necessita para isso, mas hoje é você estruturar, dar condições e deixar essas UTIs sempre preparadas agora para qualquer momento, porque nós não temos a vacina ainda. Então o ponto agora é manter elas estruturadas e trabalhar com esses 7 ou 8 países que estão na última fase da evolução da doença, ou melhor, da vacina para a cura da doença. Deputado, agora falando de pré-candidatura, mais direto, de forma mais direta, você foi eleito deputado federal, já está no seu segundo mandato, né? A primeira vez foi eleito pelo PSB, a segunda vez também, né? Ele fez trocar de partido. Olha, primeiro, eu sempre tenho uma gratidão enorme pelo PSB, quando me refiro, só deixei amigos lá, né? Mas entrou num ponto que eu gostaria de disputar a prefeitura de Cascavel, era um ponto crucial para mim, para disputar a prefeitura. Eu sabia que não haveria espaço dentro do PSD e não queria deixar companheiros em situação difícil, escolher entre eu e o próprio prefeito. Companheiros como o próprio governador Ratinho Júnior, companheiros como Jorge Lange, companheiros como o próprio Sul, companheiros de pessoas que construíram uma situação. Então eu decidi que era o momento de eu sair para que eu pudesse trilhar uma vida própria, uma vida dentro da construção de um partido pequeno, patriota, mas com um nome muito bom, um partido limpo, com um sentimento que é o meu sentimento, mais voltado para uma linha de centro-direita, com valores, respeitando completamente a esquerda. Eu não quero ser aqui o politicamente correto. Eu falo que a esquerda ela é importante para quem é de centro, que é de centro-direita, até para quem é de ultradireita. Por quê? Para você ter como referência se você pode conseguir fazer melhor ou não. Então, quando as pessoas vêm com algum discurso de eliminar a esquerda, eliminar a direita, eu sempre uso um exemplo. Nós vivemos numa região que existe torcedores do futebol do Rio Grande do Sul muito forte. O que seria do Grêmio se não tivesse o Internacional? O que seria do Internacional se não tivesse o Grêmio? Então você necessita desse antagonismo para você mostrar se você é melhor ou não. Então não é eliminando um, eliminando o outro. Então é dessa forma que eu vejo a política. Você necessita.
acorde mais cedo, durma mais tarde, produza mais, seja mais focado, mas tente ser melhor. Então, desta forma, foi o que me provocou de que eu fosse para o Patriota, assumindo a presidência no estado do Paraná, montando um grupo. Vamos ter aí mais de 40 municípios hoje disputando a prefeito, 25 municípios, vice, mais de 1.000 candidatos a vereadores. Então, eu sinto muito orgulho, aquele orgulho bom de dizer que estamos montando uma base boa, um partido muito bom hoje no estado do Paraná com o nome Patriota. Então, não passou disso. Zero briga, zero qualquer situação. O que houve foi realmente um repaginar dentro da estrutura da carreira do deputado Evandro Romulo. Isso foi referência ao governador Ratinho, o nosso atual governador do estado do Paraná, o qual teve seu apoio também para estar lá. A pergunta qual posicionamento você espera do nosso governador do estado do Paraná com relação às eleições em Cascavel? Muito bem conversado, isso nós já conversamos em abril do ano passado. Tá? Se nada mudou, ele talvez deva apoiar o atual prefeito, dentro de uma conversa muito franca. É claro que a política é muito dinâmica, basta ver a movimentação que nós estamos tendo nos últimos dias. Eu quero dizer assim, eu estou me viabilizando de uma forma muito serena, muito tranquila. Eu não estou buscando, Zaqueu, em nenhum momento, algo que eu não possa cumprir, mas se viabilizar dentro da estrutura política é algo que faz parte de um candidato que trabalha com serenidade, com sabedoria, sem criar conchavos que depois ele não possa ter a governabilidade. Porque muitas vezes você cria um monstro para ganhar as eleições, é muito bom para ganhar as eleições, mas para governar é terrível. Então eu estou indo dentro de uma linha muito prudente. E eu tenho um diálogo com o governador, inclusive abertamente. O governador me ajudou e está ajudando com a sua equipe a montar o Patriota no estado do Paraná. Então, quando você faz uma política olhando no olho da forma como o governador Ratinho faz, em nenhum momento ele escondeu que ele poderia estar aqui em Cascavel apoiando o atual prefeito. E jogo jogado abertamente. Se isso vai acontecer, talvez as pesquisas, as movimentações vão dizer. Deputado, eu tenho um dado importante, que dentro da história dos deputados federais de Cascavel, o senhor foi o deputado que mais trouxe recursos para o município. Como foi possível isso dentro de um curto espaço de tempo e aonde esses recursos foram alocados? Pois é, eu falo assim, foco, um trabalho muito bem elaborado e eu vou dizer assim, basicamente, uma expressão que o Ratinho já usou em outros momentos: se você tem 4 árvores para cortar, gaste 2, só o tempo de 2 só molando aí o machado para que você seja preciso nos cortes. Quando eu cheguei em Brasília, nós fomos precisos nisso, nós fomos entender o que era Brasília e onde estavam os recursos. E esses recursos, eles estavam espalhados em várias situações, mas principalmente na comissão de orçamento, que é o que determina. Por ali nós fomos fazer uma articulação de um recurso junto a Itaipu, que esse recurso ficava na mão da Casa Civil em Brasília e era distribuído para o Brasil inteiro, e nós conseguimos, trago para a primeira pessoa, com que esse recurso ficasse no oeste do Paraná. Então, a partir disso, na articulação que fizemos, nós tivemos a oportunidade de trazer muitos recursos. Só nas estradas rurais aí chegam a 30 milhões de reais de investimento. Aí temos mais um Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, que a população ainda pouco conhece em Cascavel, que passam dos 30 milhões, o Ecoparque da região oeste, fantástico, inúmeras UBSs. Então são situações, usinas de asfalto, então são situações que foi muito trabalho, foco, mas preciso. Eu costumo dizer assim, existe quem fala e quem faz. Existe o barulho de uma pessoa, das pessoas que fazem muito marketing, que fazem realmente, e existe a pessoa que trabalha serenamente, que vai buscar realmente o recurso, que entende e que não está fazendo nada mais que a obrigação. Eu falo o seguinte, as pessoas, não está fazendo nada mais que a obrigação, é verdade. O cidadão tem razão, mas como é bom você cumprir com as suas obrigações, como é bom você chegar e dizer o seguinte, olha, no que eu fui eleito para fazer, eu fiz, eu trouxe, e é muito bom ouvir expressões como essa, Zaqueu, e que você fala assim,
é unânime, todos dizem, olha, na história de Cascavel, você foi o deputado que mais trouxe recursos. Hoje passo de 160 milhões de reais. Mas por que foi? Trabalho. Preciso, você saber realmente trabalhar, você saber buscar e ter o foco de melhorar a vida das pessoas. Então o recurso tem que vir para melhorar a vida das pessoas, o recurso tem que vir para o produtor rural escoar sua produção com dignidade, porque para nós, de repente, você lá colocou asfalto, mas para aquele produtor rural lá que você colocou na frente da casa dele o asfalto, você está dando a ele dignidade de escoar a produção que sustenta a cidade. Então, é muito diferente. Então, isso daqui eu falo assim, falar é fácil, fazer é o mais difícil. Eu procuro sempre ter a situação do fazer e depois demonstrar o que fizemos. Na área da saúde, um exemplo, agora recentemente saiu um aparelho de ressonância para o HU, para o Hospital Universitário, $1 milhão. Tivemos a oportunidade de colocar. Um aparelho de $1 milhão. É o único hospital do interior do Paraná, público, o único de todas as cidades do interior do Paraná, público, que tem um aparelho de ressonância dentro da sua própria estrutura. Mas isso é trabalho, você tem que saber que isso é uma demanda que tem 6 mil pessoas na fila para fazer e que não tem R$800 para pagar na iniciativa privada, não tem lá no hospital, na clínica que pagar. E ele depende, se ele não fizer, ele vai continuar com aquela dor no joelho, com aquele problema, com aquela dor na coluna, porque o médico não tem como avaliar. Então isso é sentimento que você traz realmente com uma pessoa que acredita realmente que pode melhorar a vida das pessoas. E como? Fazendo unicamente o seu papel e trazendo recursos. Agora, falando a nível federal, tenho percebido que você tem um relacionamento muito estreito com o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, agora na última viagem dele a Foz do Iguaçu, não teve como não notar a sua presença dentro do avião do presidente da República. Isso vai te ajudar? Você acha que de alguma forma vai te auxiliar com os eleitores que votaram no Bolsonaro? Eu penso assim, ó, ele é o meu presidente, é o presidente que eu apoiei, é a pessoa que eu realmente gostaria que estivesse à frente e está à frente do Brasil. Tem seus defeitos, tem como eu tenho, como todos que estamos assistindo tem, mas ninguém pode negar de uma coisa. Ele é uma pessoa que tem um desejo de acertar muito grande. É uma pessoa que tem o desejo de acertar, ele é uma pessoa que ele tem a vontade de fazer com que o Brasil realmente seja um Brasil próspero, um Brasil que cresça, se cercou de secretários bons. Ah, mas tem problema. Ah, tá, mas tem problema na família. Gente, que atira a primeira pedra. Atira a primeira pedra. Quem não possa não ter um problema aqui agora, qual é a índole dele? Qual é a índole do presidente da República? É uma índole de um Brasil progressista, uma índole de um Brasil que é um Brasil forte, um Brasil pujante. É isso que eu gosto do Bolsonaro. As pessoas falam, você gosta de tudo do Bolsonaro? Não, mas eu amo as ideias do Bolsonaro. Que as ideias de fazer este Brasil se tornar um Brasil gigante, um Brasil forte. Tá? De uma forma muito tranquila. É isso que eu gosto. E nós vínhamos conversando na viagem, que nós viemos para Foz do Iguaçu. Ele me convidou inúmeras vezes para eu ter viagens para o Nordeste com ele, acompanhando ele em voos. E digo a você que não é o meu público. Quando ele vier ao Paraná, eu venho com ele, porque aqui é o meu estado, aqui que me elegeu. Eu tenho que defender os interesses daqui. E durante a viagem, ele falando realmente do quanto ele gosta do Paraná, o quanto ele brincou até em algum momento dizendo que a Itaipu era uma secretaria, talvez a secretaria mais forte do governador Ratinho Júnior, né, dentro da nação. Então eu falo assim, o meu presidente da República é a pessoa com a qual eu realmente tenho uma intimidade, devo estar agora, dentro dos próximos dias, junto com o Coronel Lee, com ele lá em Brasília, tá? Já temos uma agenda, só falta confirmar realmente o horário, mas eu falo assim, se vai trazer resultados com os eleitores do Bolsonaro ou não, é um livre-arbítrio dos eleitores do Bolsonaro. Agora, o deputado federal Evandro Roman, prefeitural Evandro Roman, segue a linha do Bolsonaro, vota com o Bolsonaro. Estou num partido que é o Partido Patriota, Zaqueu, quem escolheu o nome Patriota para o antigo PEN foi o Bolsonaro. Ele estava por vir para o Patriota antes de ir para o PSL e ele que escolheu o nome Patriota. Ele me disse isso várias vezes, e em algum momento ele vai estar dizendo isso, que ele que escolheu o nome Patriota. Então, em determinado momento, houve um acordo
o então presidente na época do partido, mas é uma pessoa com quem eu tenho um respeito muito grande, uma admiração de muitos brasileiros, e eu sigo a linha realmente dessa linha do Brasil que produz e do Brasil acima de tudo. Patriota, lança a chapa completa na proporcional? Lança. Quantos candidatos? Nós teremos 32 candidatos na proporcional, então muito bem trabalhados, dentro de vários segmentos, não há nenhum segmento que não está sendo contemplado. Buscamos realmente a dedo essas pessoas para que nós pudéssemos chegar e trazer essas pessoas dentro de uma consciência, de entender qual é a filosofia do partido, qual é a filosofia do patriota. Então eu estou me sentindo muito orgulhoso realmente do grupo que nós montamos do Patriota em Cascavel, no Paraná todo, mas em Cascavel é um grupo maravilhoso de candidatos, pré-candidatos a vereadores. Deputado, eu sei que até o encerramento das convenções, até fechar a ata, tudo é especulação. Sim. Mas já existe algum nome, algum possível vice aí, algum outro partido que venha somar com o Patriota? Eu brinco, né, que tem vários, porém alguns não aceitam, né, até porque também são pré-candidatos, né? Então são vários, nós temos a possibilidade de escolha. Eu penso assim, pode olhar que ninguém manifestou até agora. Por quê? Porque o vice é aquela estratégia dos 49 do segundo tempo. Você trabalha ação e reação, você trabalha com a reação também do teu oponente, do adversário. Então há um jogo muito grande ainda por acontecer de hoje nas próximas, nós estamos aí praticamente a 50 horas, 60 horas do fechamento das convenções, daí do fechamento da ata ainda, que a ata deverá ser fechada 24 horas depois do encerramento das convenções. Então eu acho que nós vamos ter a partir de sexta-feira agora, a Clarice pode ter certeza que em alguns momentos nós vamos chegar na convenção, fazer todo um trabalho, mas não vamos avançar com o vice, talvez vamos ter. Deputado, agora eu quero te fazer uma pergunta, até anotei aqui para não esquecer, né? O seu nome foi envolvido recentemente por conta da reforma da Previdência, naquela situação da aposentadoria especial para deputado. Perfeito. Disseram que seu nome estava entre os nomes que defendiam a aposentadoria especial. O que o senhor tem a dizer relacionado a isso? Não, é uma forma que muitas vezes as pessoas acabam tendo para atacar, né? Mas eu não conseguiria, já que eu votar a reforma da Previdência, ter uma aposentadoria especial. Então, para mim, era fato consumado. Então, o que nós fizemos no ano passado, no começo do ano já, fomos lá e solicitamos um desligamento da aposentadoria especial. Então, eu não tenho, desde o começo do ano passado, a aposentadoria especial. Então, abri mão, mas abri mão por entender o seguinte, as palavras conduzem, mas os exemplos arrastam. Tá? Então, eu poderia ter o melhor discurso do mundo, que a reforma da Previdência era necessária, e era necessária, extrema intenção, o Brasil iria quebrar, tá? Porém, eu tinha que ser um exemplo, antes de qualquer votação. E como exemplo, eu fui lá e disse, olha, abro mão da minha aposentadoria especial e se manter até hoje. Por quê? Eu sou jovem, eu pago uma aposentadoria privada desde os meus 29 anos, eu tenho vontade de trabalhar, eu tenho que dizer o seguinte, o Brasil tem que acabar com essa situação desse imperialismo de que quem está num cargo público tem que ser tratado com uma certa deferência que ele tem que ter benécias. Não tem, é bem o contrário, quem está num cargo público, ele tem que abrir mão. E uma das coisas que eu gosto do governador Ratinho Júnior, aquela estrutura do príncipe, nós temos a chácara do Canguiri, que é o local para transformar num colégio técnico agrícola, eliminou. Existe uma ilha que é a Ilha das Cobras para o governador passar os finais de semana. Que Ilha das Cobras? Que governador está vendendo a Ilha das Cobras também? Então, esse lado que eu falo assim, tem que acabar com essa cultura imperial ainda do príncipe, que tem que ter uma ilha para o governador, porque ele tem que chegar lá de helicóptero, você tem que ter uma chácara para o governador, que o deputado tem que ter aposentadoria especial para ir, tem que terminar. Então, isso daqui, eu acho que é uma política nova, e que vem já de uma cultura nova. Então, esse lado, para mim, eu falo assim, me orgulha muito,
tenho forças para trabalhar, sou jovem, tenho vontade de trabalhar, então não é às custas do povo, é às custas realmente do que eu possa fazer por mim, pagar a minha própria aposentadoria, me aposentar realmente com o que é digno do meu trabalho. Você falou em funcionalismo público. Como você vê essa questão do funcionalismo público? De que forma que você pretende tratar o funcionalismo público? Essa é a pergunta. Daquilo, eu vou dar meu posicionamento. Mandar, qualquer pessoa manda. Se você pegar um menininho de 12 anos e colocar ele numa postura, você tem que mandar sobre um grupo, ele vai mandar. Comandar e ter liderança é muito diferente. Até porque comandar e liderar é uma coisa que você tem que se cercar de pessoas melhores que você. Você tem que saber que você está comandando um exército de funcionalismo público. 9.000 servidores públicos em Cascavel. É impossível que um prefeito chegando ali, ele possa ter um sentimento de que ele possa ser melhor que 9.000 pessoas trabalhando com um foco só. Agora, como que você faz isso? Respeito primeiro pessoal. Você tem que respeitar o servidor público, porque é ele que toca. Você tem que fazer com que esse servidor público, se deslocando do seu trabalho e vindo para a prefeitura, e ele averigou que em algum local existe um buraco na rua, que existe uma lâmpada queimada, que ele possa passar um encaminhamento para um órgão competente dentro da prefeitura, sabendo que aquilo ali também é responsabilidade dele. Mas quem faz isso? É quem se sente motivado, valorizado, por vários pontos, desde a questão da remuneração, desde a questão do reconhecimento, de dizer, eu sei o que você representa, porque eu sou transitório como cargo eletivo. Vou ficar um ciclo, 4 anos, 2, mas você vai permanecer ali como servidor público, muitas vezes quer se aposentar. E você chega num local, muitas vezes, com pessoas que estão há 20, 25 anos, completando o prazo para se aposentar, que se dedicaram durante uma vida toda dentro de uma estrutura, de uma prefeitura, e você chega dizendo que ele é vagabundo, que ele é bandido, que ele não trabalha. Como? Você não conhece a história dele. Ele pode estar desmotivado por algum motivo. Então você, como liderança, tem que trazer ele para a motivação. Você tem que fazer com que ele compre a ideia de que aquele município e que ele é um servidor público, mas ele tem que se sentir, o servidor público tem que sentir orgulho de ser servidor público. E como eu falo assim, é impossível. Agora, quando você pega um prefeito, ele se coloca num pedestal, de que ele sabe tudo, de que ele não ouve ninguém, e que todo mundo que está abaixo dele, ele chegou ali para mudar toda aquela estrutura porque todo mundo é vagabundo? Como? Tem pessoas que não trabalham, mas é a minoria da minoria. Essa pessoa você tem que trazer ainda para tentar recuperá-lo. Se você não conseguiu recuperar, aí você tem. Mas generalizar, não ouvir, se colocar numa posição, eu falo isso aqui, isso não é postura de líder. Isto realmente é uma postura de um ditador que acaba tendo a ação realmente sobre o funcionalismo. O funcionalismo que acontece não responde. Não respondendo, quem perde é o município. Então você tem que primeiro resgatar a autoestima. A minha forma hoje é resgatar a autoestima, com muito respeito, olhando no olho, ouvindo bastante, dizendo se dá para cumprir tudo bem, como que dá para cumprir de uma forma execuível. Tudo bem, nós vamos cumprir. Então, em curto prazo, X meses, em médio prazo, X meses, em longo prazo, X meses. Ponto. Isso, ele quer respeito, valorização. E eu falo assim, eu quero ter o prestígio de liderar esse grupo de 9.000 servidores. Eu não quero mandar em 9.000 servidores. Eu quero que eles entendam que eu sou transitório. O que depender de mim, eles vão dar o máximo para produzir para a população de Cascavel. E não me colocar numa posição. Eu quero me cercar dos melhores servidores de carreira que tiver, dos melhores que tiver ao meu redor, para poder fazer com que realmente a estrutura avance. Com simplicidade, humildade, serenidade, sabedoria, de saber ouvir realmente, mas saber que quem toca o município é o servidor público. Deputado, pegando um gancho aí com essa situação que você estava falando, de colocar os melhores servidores, quero te fazer uma pergunta. O seu governo vai ser técnico ou político? Embora a gente saiba que no meio político também tem grandes servidores, pessoas capacitadas. Eu falo assim, só político não serve. Ele tem que ser o técnico com uma visão política.
Ele tem que ter uma formação ou uma expertise adequada, tecnicamente, para desenvolver aquela função com habilidade política. Tá? Eu falo assim, o só técnico é péssimo, o só político pior ainda. Quando você une esses dois, e tem muita gente com esse perfil. Então, se você coloca uma pessoa, um técnico agrícola, um engenheiro agrícola, um agrônomo, que ele tem essa função, que ele tem esse entendimento, mas numa secretaria de agricultura, mas ele tem a visão política, é o casamento perfeito. É tudo que você precisa. Agora, tenta fazer o oposto. Alguém que só tem uma visão política, aí vai fazer aquele trabalho que eu falei, vai fazer aquele trabalho curto prazo. Ele tem que pensar em longo prazo. Nesse caso, seria melhor o técnico, então? O técnico com visão política. A pessoa que tem a formação ou a expertise, mas que tenha a visão política, ou pensando no município como um todo, como uma estrutura. Porque a política ela é muito boa, as pessoas satanizam a política em alguns momentos, mas quando ela sataniza, ela está satanizando a politicagem, o lado B, o lado ruim, porque a política é a arte do diálogo, é a arte do sentar, olhar um para o outro, discutir e dizer, espera, nem tanto quanto você quer, nem tanto quanto eu quero, vamos encontrar um termo que fique adequado? Então tá, cede você, cedo eu, encontramos campo, segue o município, ganha o município. Essa é a forma. E eu, como árbitro, eu sempre digo, segue o jogo, né? Então, para você poder fazer com que realmente as coisas aconteçam. Deputado, nós sabemos que as convenções municipais já estão se encerrando, praticamente estamos no prazo limite aí para que isso aconteça. Eu gostaria que você me respondesse com bastante sinceridade essa pergunta. No eventual segundo turno, quem você apoiaria ou quem você aceitaria apoio caso você venha para o segundo turno? Já que eu consigo responder isso numa única pergunta, ou melhor, numa única resposta. As duas perguntas tuas numa única resposta. E a minha resposta é assim, eu não consigo ir com o atual prefeito Paranhos. Isso é cláusula pétrea, é uma coisa assim, é decisão crucial. Eu não irei com o prefeito Paranhos no eventual segundo turno, eu não estando. Com os demais, todos, sem exceção, todos eu consigo sentar e dialogar para avançar, mas com o atual prefeito é cláusula pétrea. Por que dessa decisão, deputado? Aí que eu vou dizer, eu tenho respondido sempre isso. Por que, Romã, você rompeu com o Paranhos? Por quê? E eu me resumo assim, por um estilo que eu tenho de não atacar, senão eu teria que puxar vários pontos. Mas eu digo o seguinte, eu conheci o Paranhos. As pessoas falam, o que você quer dizer com isso? Eu falei assim, eu conheci Leonardo Paranhos. Quem conhece na essência Leonardo Paranhos, ele engana uma vez só, duas não. E eu acho que o eleitor está entendendo o recado. Como é que vocês pretendem chegar até o eleitor em tempos de pandemia? Uma vez que o eleitor já tem uma versão política por maus políticos que passaram por aí, isso é claro que não podemos generalizar, né? Mas agora, né, com essa pandemia, o eleitor já está preocupado, né? A gente sabe que existe uma série de restrições que acabam não deixando tão próximo o pré-candidato ou o candidato, né, do eleitor. Primeiramente, eu vejo assim, eu respeito a aversão que algumas pessoas acabam tendo pela política, mas eu quero dizer assim, não desistam da política. A população não deve desistir da política. A partir do momento que ela desiste da política, ela desiste do que é mais sagrado dela, que ela tem de conduzir alguém, tirar alguém, por pior que seja, sempre existe uma esperança de alguma coisa melhor. Então, não fujam disso. Eu falo assim, exerça o seu direito, porque quando você tem aversão, você delega. Se eu não voto, o teu voto tem peso 2 na tua escolha, que eu abri mão. Então, eu estou delegando a você escolher por mim. Então, é isso que eu quero dizer. Hoje, vai ser muito diferente, vai ser um trabalho muito digital, digitalizado, voltado. O corpo a corpo vai ter que ser feito com muita responsabilidade. Eu acredito que muitas pessoas não irão votar, né? Muitas pessoas com idade não irão votar, embora o TSE sabiamente alongou o prazo para a votação. Então eu acredito o seguinte, nós vamos trabalhar respeitando o eleitor. Se chegar na frente da casa do eleitor, bater palma ali e ele entender que ele, de longe ele nos recebe, não tem problema, se deixa lá na caixinha do correio, se coloca ali as propostas, as ações que temos e seguimos em frente.
Nada, eu lhe digo assim, nada que não seja respeitando o eleitor. E agora, vamos ter que ver como que vai estar essa questão da pandemia dia 15 de novembro e dia 29 de novembro. Se ela chegar a aumentar, aí é 100% digital. Aí nós vamos lá para as redes sociais e desenvolver. Se ela não chegar a aumentar e de repente até diminuir, que ela está nessa decrescente, aí de repente pode ser até um pouco mais fácil. Mas quem vai dar o tom disso é realmente o estado em que a pandemia se encontrar no momento. Nós já estamos se encaminhando praticamente para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria de te perguntar, porque essa foi uma pergunta que eu fiz para todos os pré-candidatos que por aqui passaram, e acaba dividindo a opinião essa pergunta, com relação ao fundo eleitoral. Eu digo assim, lutei contra, terrivelmente contra, pode acompanhar todas as minhas votações, mas a regra está, tornou-se lei. Então existe o seguinte, ou você trabalha com esse fundo eleitoral que existe, principalmente no estado todo, como presidente estadual dele, ou você dá essa munição, porque esse fundo, ele não vai voltar para lá para ser utilizado na saúde, na educação. Ele volta para ser redistribuído entre os outros partidos. Então você ficou entre uma situação de você dar mais munição para os teus adversários ou você usar o que tem. Mas combatir sempre. Eu acho que dinheiro público não é para isso. Não é para isso. Mas nós temos que ter o entendimento de que tornou-se lei, apesar do meu voto contra. Deputado, eu agradeço a sua participação e ter aceito o convite de estar conosco hoje durante essa entrevista aqui no Clipe Paraná. E agora eu deixo esse espaço à sua inteira disposição para que você possa fazer as suas considerações e falar também de algum assunto e que de repente eu tenha deixado de abordar que é importante. Eu só acho que é assim, primeiro agradecer, né, Zaca, a você, a sua filha, toda a equipe que coordena. Isso nos aproxima do eleitor, o eleitor que te acompanha, o eleitor ele sabe muito bem que o eleitor exerça esse direito que ele tem, ele não delegue. Eu estou desanimado com a política, a pandemia prejudicou todo mundo. Nós temos, então vá lá, vote, deposite, veja quem é a sua opção, quem melhor lhe convenceu, entrou no seu coração, veio com propostas melhores, tem realmente a serenidade para conduzir situações em situação de dificuldade. Então, porque muitas vezes você tem uma proposta muito boa, mas você é uma pessoa desequilibrada, você é uma pessoa que não consegue avançar, porque você é impetuoso, quer dizer, então que a população tem um discernimento, que ela busque realmente ter essa ação. Me coloco como uma das opções, como um prefeiturável, realmente como uma pessoa que está indo aqui hoje como pré-candidato, mas que a população escolha. Eu acho que é o ponto. Não deixe de exercer, em hipótese alguma, o seu direito de votar. Quando você não vota, você delega para uma outra pessoa o seu direito. O voto dessa outra pessoa tem peso 2, porque você realmente se absteve e abriu mão por não concordar com isso ou aquilo. Entre todos, se não tem quem você gosta, ou alguma coisa, escolha o menos ruim, pelo menos dentro da sua visão. Mas escolha, exerça o seu direito. Obrigado a você que nos acompanhou em mais essa entrevista. Nós falamos com o deputado federal Evandro Roman, presidente do Patriotas no estado do Paraná, árbitro e também professor, doutor em Educação Física. Doutor em Educação Física. Então fechamos assim. Grande abraço.